Paz de Cristo, sejam bem-vindos ao canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 20. Iremos falar de um assunto importantíssimo. Enquanto você localiza o texto, eu quero aqui expressar a minha eterna gratidão a todos os inscritos no canal, que deixam seu like, deixam seu comentário, deixam suas sugestões, também deixam suas críticas, pois nas críticas nós nos aperfeiçoamos e melhoramos. Quero convidar você aqui a assistir nossas playlists, onde tem temas selecionados que na maioria das vezes são sugestões e críticas dos inscritos e também não inscritos aqui do canal. Que Deus os abençoe e também não posso deixar de agradecer por toda oração. Que Deus os abençoe. Mas, se esse canal tem abençoado você de alguma forma, peço que você oreis pela minha vida para que eu possa estar sempre aqui pregando a palavra do Senhor. Deus me deu uma palavra também. Compartilhe esse conteúdo deixando um like, pois o YouTube vai ver que esse material é algo bom e vai compartilhar com mais pessoas. E assim as pessoas serão alcançadas pela palavra de Deus. Aqui eu não busco fins lucrativos, graças a Deus eu trabalho, minha esposa trabalha, não buscamos projeção ministerial, mas pregar a palavra do Senhor e compartilhar um pouco de conhecimento que temos com as pessoas, levando as pessoas a ter um relacionamento melhor com Deus e com o seu próximo. Vamos para a leitura do texto e trazer o tema. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, está escrito: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dormem. Então, de acordo com o apóstolo Paulo, Cristo é a primícia dos que dormem. Então, se Cristo é a primícia dos que dormem, Paulo quer dizer que Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Mas como explicar as outras ressurreições que estão escritas na Bíblia antes de Jesus e durante o ministério de Jesus? Não seria uma contradição? Vamos analisar o texto e seus contextos e trazer, de fato, uma explicação acerca da qual o apóstolo Paulo quis expressar-se acerca desse assunto. Então, se Cristo é a primícia dos que dormem, como explicar as outras ressurreições na Bíblia? Vamos para o texto. Amados irmãos, na lei de Moisés, podemos analisar em Êxodo capítulo 22, versículo 29 e 30, que as primícias eram o primeiro feixe da colheita que era oferecida a Deus. Então veja só, para você entender o que seriam as primícias, depois você leia lá Êxodo 22, 29 e 30 e o contexto que vem antes e um pouco após, que você terá uma compreensão melhor do assunto. Mas, feito eu vos falei aqui, se Paulo diz que Jesus foi o primeiro a ressuscitar, como explicar as ressurreições? Existem outras? Lógico que existe, não sei se é do seu conhecimento, mas acredito que sim. Vamos para a Bíblia? Temos a ressurreição do filho da viúva de Naim. Perdão, eu falei filho da viúva de Naim, né? Já estou adiantando aqui o Novo Testamento. Vamos para o Antigo primeiro. Filho da viúva de Sarepta, você pode conferir em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 17 ao 24. O filho da Sunamita está em 2 Reis, capítulo 4, verso 8 ao 37. E o homem que ressuscitou ao tocar nos ossos do profeta Eliseu, 2 de Reis, capítulo 13, verso 21. Então, nós observamos que o filho da viúva de Sarepta, o filho da Sunamita, e este homem que, ao ser jogado, onde Eliseu estava, sepultado, ressuscitou. Então, já temos aqui 3 ressurreições no Antigo Testamento que provam que Jesus não foi o primeiro a ressuscitar. Mas vamos seguir o que eu adiantei de antemão. O filho da viúva de Naim, isso aqui já são ressurreições durante o ministério de Jesus. Jesus ainda não tinha morrido. O filho da viúva de Naim, nós podemos conferir isso em Lucas, capítulo 7, do 11 ao 17. A filha de Jairo, que ressuscitou, está em Marcos, capítulo 5, dos versos 21 ao 43. E Lázaro está em João, Lázaro também ressuscitou, amigo de Jesus, muito conhecido dessa ressurreição, em João, capítulo 11, dos versos 1 ao 44. Então nós vimos aqui 6 ressurreições, 3 no Antigo Testamento, antes de Jesus, e 3 durante seu ministério, a qual ele não tinha morrido. Então, como explicar se ele é a primícia, se existem essas ressurreições na Bíblia? Vamos lá. Analisando o contexto das Sagradas Escrituras, nós podemos observar que essas pessoas que morreram, quer no Antigo Testamento, feito eu citei, quer no Novo, durante o ministério de Jesus, voltaram à sua vida física normal, isto é, e posteriormente morreram novamente. Observamos que essas pessoas não experimentaram a ressurreição definitiva que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo trouxe. Já no Novo Testamento, nós podemos observar que essas ressurreições, as quais eu falei sobre a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, e também Lázaro, que é muito conhecido, foram atos milagrosos, as quais mostraram a autoridade que o Senhor Jesus Cristo tem
sobre a morte. Então, não era aqui a ressurreição final em um corpo incorruptível, a qual nos fala a palavra de Deus e até o contexto daquilo a qual o apóstolo Paulo estava falando ao povo de Corinto. Não podemos pegar um texto isolado, temos que analisar o contexto. Às vezes o contexto está no próprio texto, às vezes está em textos anteriores ou posteriores. Não é por isso, é muito importante estudar a Bíblia em seu contexto, não se pegar apenas a um versículo isolado. Então, o apóstolo Paulo, aqui ele quis se referir, quando usou essa expressão que Cristo era a premissa dos que dormem, que Jesus Cristo é o primeiro fruto, ou seja, a vencer a morte. Depois você vai entender por que é o primeiro fruto. De uma forma definitiva, ele venceu a morte com o corpo em glória para a vida eterna, isto é, um corpo glorificado. Então, porque Jesus ressuscitou, a morte não é o fim para todos nós, aos quais cremos no Filho de Deus, mas um sono, a qual estamos, que a Bíblia usa essa comparação, a morte com o sono, a qual estamos aguardando a grande ressurreição. Para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo se baseou na tradição agrícola, onde o primeiro fruto, chamado primícia, era dedicado a Deus, que posteriormente o restante da safra o seguia. Então, o primeiro fruto era de Deus, mas os demais frutos da safra nos seguiam. Então, assim somos nós. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, professamos a fé nele, obedecemos a palavra de Deus, assim como ele morreu e ressuscitou, nós também morreremos, se caso não alcançarmos o arrebatamento, mas se caso venhamos a morrer, temos uma promessa de ressuscitar primeiro e ter um encontro com o Senhor nos ares. Veja que diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 22. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E diz os demais versículos posteriores que teremos um corpo glorioso, livre de pecar. Vamos ainda para outro texto, para esse vídeo aqui não ficar muito extenso. Em 1 Tessalonicenses 4,14 está escrito: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, então eu falei, a Bíblia compara a morte com o sono em várias passagens, Deus os tornará a trazer com ele. Então espero ter ajudado você. Quais são suas dívidas? Suas dívidas, olha, perdão, hoje eu estou confundindo as palavras. Quais são suas dúvidas, suas críticas e sugestões? Deixa aqui na barra de comentário, feito eu vos falei no início desse vídeo, é de extrema importância ter a sua interação aqui no canal. Muito obrigado por toda oração, muito obrigado por todo apoio. Seguimos firmes e fortes aqui pregando a palavra do Senhor, mas sozinho não fazemos nada. Por isso que pedimos as vossas orações, a interação, pois essa plataforma precisa de likes, compartilhamentos, enfim, visualizações. Por isso que pedimos, não é nada de fins lucrativos, mas se for do seu agrado, se eu querer, compartilhe esse vídeo com algumas pessoas. Possa ser que essa seja a dúvida de muitos, mas com essa rápida explicação, eu creio que deu para você entender acerca desse assunto. Que Deus te abençoe.